Olá, sejam bem-vindos aqui para mais um panorama do mercado agropecuário, aqui falando especificamente de soja e milho. Estou aqui com o Vilmar Júnior. Como é que você está, Vilmar? Eu tô ótimo, Gabriel. E você, como é que tá? Muito bem. Ó, Vilmar, cenário macroeconômico, como é que está o contexto, o Estreito de Hormuz, né? Abre, fecha as negociações que entre Estados Unidos e o Irã. Isso tem impactado como o nosso mercado agropecuário aqui? Isso, Gabriel, acho que já não é novidade para ninguém mais, né? O quanto essas questões geopolíticas têm impactado o nosso mercado aqui, né? Tanto na parte de fertilizantes como na parte dos insumos. Lá na Bolsa de Chicago, que é o nosso principal balizador aqui dos preços, a gente viu uma valorização no mês de abril. Os principais contratos ali chegaram a valorizar até um pouco mais de 1% na soja e até mais de dois por Olha cento só, muito bom no milho. Só que aqui internamente a gente não viu o mesmo esse movimento. reflexo. Esse reflexo foi um pouco diferente, porque a gente teve também uma parte da formação dos nossos preços está no câmbio. E o câmbio saiu lá de 5,16 para 4,91. Então teve uma pressão muito significativa sobre os preços, principalmente quando a gente vai olhar para o milho na B3, que teve uma desvalorização, né, de até 4,8% por contrato de maio, que é a principal referência para esse momento. E para os contratos de referência para safrinha, a gente já teve uma redução de cerca de 2% ali para o contrato de julho e 0,6% para o contrato de setembro. Ou seja, Então, merece atenção, né? merece O câmbio, atenção. quando cai, a commodity também acompanha, né? Exatamente, porque é uma parte muito importante do nosso prêmio, dos nossos preços, né? E uma outra parte, né, que até ajudou a dar um pouco de suporte, são as exportações. A gente teve no mês de abril umas exportações significativas, né, muito superiores ao observado em abril do ano passado, só que em função do câmbio não foi suficiente para elevar esses nossos preços internos, né? Como é que tá a colheita da soja no Brasil? Já finalizou em Goiás? Ó, em Goiás a gente já finalizou sim, mas é a nível 99% já. já está praticamente concluída. Ah, mas a nível Brasil, a gente ainda tem essa colheita em andamento, com cerca de 92% da área colhida, segundo os dados da Conab, uma expectativa de safra ainda robusta, cerca de 180 milhões de toneladas. Então a gente vai ter uma grande produção, o que foi também um motivo para que nossos preços internos não se valorizassem tanto, porque afinal de contas a gente tem um grande volume aqui dentro Uma para poder. oferta grande, A né? oferta está E eu muito vi que as robusta. exportações tiveram um aumento. Sim, foi um aumento significativo, né? A maior procura pelos nossos produtos, justamente por conta desse maior volume que a gente tem para disponibilizar no mercado. 12%, né? Exatamente. 12,5% em Uhum. comparação à safra anterior. Isso para a nossa soja. Muito bom. Falando de milho safrinha, Vilmar, nós temos aqui já o acompanhamento a nível nacional, né, da parte da colheita, na primeira safra, evidentemente, em Goiás, mas também a gente tem esse acompanhamento da safrinha. Como é que a gente observa isso já comparado com os outros anos, nos dados que nós temos agora? Ô, Gabriel, a colheita da segunda safra, acaba que Goiás tem um pequeno volume, né? Mas a gente acaba que contribui, né? Tem uma certa pressão nesse momento nos preços, que foi também que contribuiu para os nossos preços no físico derem uma estabilizada e também uma leve redução em alguns momentos. Quando a gente fala de safrinha, Gabriel, tá a nossa grande preocupação. O nosso maior produção é na segunda safra, né? E, como eu falei em alguns momentos anteriores aqui nos nossos vídeos, a gente teve cerca de 30% plantado numa janela não ideal. Ideal. E agora a gente chega no momento, né, de seca, já está se instalando a seca aqui no estado, e aí a gente vê que cerca de apenas 40% a 50% está na fase ali de enchimento de grãos, a parte de Na parte floração, de floração. que é justamente a fase crítica, né, que essa produção vai entrar agora e vai ser impactada E diretamente pelo segundo os clima. especialistas, a gente tem a previsão de um dos anos mais quentes desde quando a gente tem esses acompanhamentos meteorológicos. Exatamente, Gabriel. E aí isso impacta em inúmeros fatores, né? A gente aumenta a evapotranspiração, perde maior a quantidade de água que está no solo e isso vai impactar diretamente nas plantas. Produtor, atenção, né, nessa safrinha que é um milho de alta tecnologia, alto investimento e merece muito cuidado com esses aspectos que estão fora do governança, né? Exatamente, o Gabriel. Acaba que o produtor, por muitas vezes, vai lá fazer todo o seu gerenciamento, mas ele ainda depende de um fator clima que ele não tem como controlar. E tem que mitigar esses riscos de outra forma. E aí, Gabriel, acho que vale muito a gente comentar também a questão, o quanto
o fechamento lá, nessas questões geopolíticas, estão impactando já para a próxima safra. O Estreito de Hormuz, O fechamento do Estreito de Hormuz lá, né, está impactando diretamente nos nossos preços de fertilizantes. A gente já estima um custo para a próxima safra superior ao dessa safra que já foi apertado para o produtor. Então, a gente já observa que vai ter uma nova preocupação para o produtor se atentar aí, né, que é a aquisição dos seus insumos, uma vez que, principalmente para fertilizantes, né, a gente é muito dependente do mercado O externo. mercado ainda, né? Por exemplo, o cloreto, eu vi que teve uma alta muito importante, pertinente. Talvez o repasse para o produtor ele tenha sido muito grande. Não sei se esse aumento ele reflete tanto que veio de lá. Mas, enfim, chega para o produtor, Chega. ele paga a conta e a margem fica mais pressionada, né? A margem de lucro. Exatamente, Gabriel. A gente vê na última safra, a gente já estimava, né, uma margem menor para o produtor e para essa. Logo, a gente vai trazer números mais apurados aí, mas a gente já estima uma redução nessa margem. E aí, o Gabriel, para os próximos dias, a gente já começa a observar, para essa safra ainda, a gente tem alguns relatórios importantes que podem movimentar esse mercado, que são os relatórios do SDA, que trazem um contexto global de como que vai ser a produção. O mercado é muito balizado pelo que acontece lá na safra dos Estados Unidos. Nesse momento, a gente vê que caminha tudo bem, o plantio tanto da soja como do milho está em um bom ritmo, então a gente não tem expectativa de que ocorra quebra de safra, essas coisas, então vai ter uma oferta bem significativa. Aqui no Brasil, a gente tem também o relatório da Conab, que traz números atualizados. Possivelmente pode ter alguma correção ali nos números para a segunda safra em função desse avanço, né, dessas questões, desse déficit hídrico sobre a segunda safra, então pode trazer uma certa movimentação para o mercado. E a gente vê também, o Gabriel, maio iniciou, na segunda-feira a gente teve um boom dos preços lá em Chicago, porque se existiu uma questão de que poderia se ocorrer, né, atrapalhar ali o cessar-fogo. Então as commodities dispararam, principalmente o petróleo, e aí vem puxando toda a cadeia. E hoje, já né, na quarta-feira, o movimento já está um pouco diferente, que os preços já recuaram. Então ocorreu ali uma realização dos lucros daqueles contratos que foram adquiridos, porque o cessar-fogo ele foi mantido, existe toda uma previsão de que ele se mantenha, né? Então traz uma calmaria para o mercado e o risco já não começa mais a ser um balizador para a formação dos preços. Fantástico. Os modelos climáticos, né, prevê aqui um retorno, né, crucial para a safrinha na parte de clima, e a gente teve também geada no Paraná, isso? Isso a gente já começou a observar alguns fatores aí, né, da mesma forma que a gente tem uma expectativa de altas temperaturas em algumas partes, a queda de temperatura nesse momento ela é muito crucial, porque aí inviabiliza totalmente a produção do grão. Que é uma característica do mercado do milho, que você tem um mercado interno forte, né? Isso. Não tem uma exportação a nível do que a gente vê para o mercado de soja. Diferente da soja, para o milho, o nosso maior uso ele é interno, né? E aí, nos últimos anos a gente viu um crescimento muito significativo da parte do etanol, que ajudou a dar ao aumento da demanda, cresceu muito, né? A gente tem aí hoje já 5 usinas operando e crescendo esse número aqui no estado. Muito bom. Algum destaque mais, Vilmar? Olha, vale destacar para os nossos produtores que entrem para os grupos das cotações do IFAG, continuem acompanhando a gente nas nossas redes e fique muito atento na hora de tomar a decisão. Toma sempre uma decisão bem consciente para que não se arrependa no futuro e que não seja prejudicado justamente nessa safra e na posterior, que tem umas condições muito preocupantes. É isso mesmo, Vilmar. Obrigado, então, pelos destaques, pelo recorte. Fique atento aqui, né, aos panoramas de mercado agropecuário do IFAG e nos vemos na próxima ocasião.